Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo mais um módulo de aulas para vocês. Natal, isso mesmo, que delícia, né? Pois assim dá para abusar das cores e brilhos e deixar tudo muito bonito. Deixa eu explicar para vocês qual é o projeto de hoje, da nossa aulinha. É um bule de cerâmica italiana. Eu pesquisei e achei esse bule, nossa, eu achei lindo esse bule, porque ele tem um formato de boneco de neve, né? Tem até chapéuzinho aí. Então ele vai ser um bule de cerâmica. Temos aqui as xícaras, chocolates, bastão de pirulito, tem um tabletezinho aqui, ó, de chocolate também, que é aquelas raspas, né, compridas de chocolate, bolinhas, marshmallow derramando aqui na xícara, uma mesinha, uma toalha que vai ser transparente depois nessa parte, e eu vou aplicar stencil. Natal é uma época muito gostosa porque a gente tem bastante recursos, né? Stencils, nossa, é uma infinidade. Então dá para decorar, olha, ele é pequenininho, você pode pôr até dentro das xícaras, tá vendo? Dá para fazer bastante coisa. Aqui nessa bordinha aqui eu vou colocar uma decoração, não esse, que esse é grande, mas aqui eu vou colocar um arranjo natalino também, né, para fazer uma transparência. Vocês vão ver. Nós vamos começar e vocês vão ver que lindo que é. Separei aqui o verde soft e o clareador. Vocês sabem que o meu clareador já tem glitter. Agora sim é época boa de usar, né? Porque fica tudo brilhando. E nós vamos esfumaçar esse fundo com o clareador ou incolor, como você preferir. Movimento circular, né? E depois que eu terminar aqui essa parte do esfumaçado, eu vou pegar um stencil bem legal e vamos colocar um stencil com essa cor, porque o barrado com essa cor aqui, ó, verde country, acho que vai ficar bom. Esse barrado aqui todo em pet appliqué, feito pela Ângela, né? Vocês já conhecem. Ela tem página lá no Facebook. Artes Menes, tá? E tudo é bordado à mão. Então a gente tem um pano assim, tem que proteger com fita crepe para não sujar, né? As laterais já eu vou colocar aqui no viés para não sujar, uma fita crepe também. E vamos voltar lá e esfumaçar. Eu vou usar essas cores porque eu tô vendo aqui no meu barrado, olha só, tem um detalhezinho aqui de verde country, ou um verde veronese, ou um verde grama com branco, enfim. Mas tem um verdinho aí, como todo Natal, né? Então eu vou fazer tudo aqui em volta, gente, que vocês já estão acostumadas a esfumaçar. Usem o clareador, não tenho dó, né, medo de usar. Eu tenho visto muitos trabalhos agora com novas alunas no workshop gratuito que nós estamos fazendo, né? E o medo, eu vejo assim o medo do pessoal em usar o clareador. Não tenho medo, ele é o que deixa o fundo mais suave, como este aqui, ó, tá? Eu tô até puxando um pouco mais por causa do stencil, senão seria bem mais delicado. Então pode dar uma puxadinha mais, e o stencil vai precisar do fundo, né? Então vamos lá? Verde soft e clareador a princípio. Olha que stencil bonitinho, gente. Eu gostei. Lembra bastante o Natal, né?
Mas você, olha, então vamos lá. Você pode usar o stencil que você desejar ou não usar, deixar só assim, porque depois vem mais decorações de Natal, tá? Então não precisa seguir exatamente o meu passo a passo com relação às decorações. Isso fica a critério de cada uma, tá? Bom, então vamos lá. Vamos colocar o stencil aqui. Se você tiver medo, coloca uma fita crepe para ele não ficar se movendo, né? Aí você trabalha com mais tranquilidade. Deixa eu pôr mais para cá. Eu vou esfumaçar todo o trabalho com a misturinha do verde country com o verde soft. Fica um verde mais claro, mas você aí não precisa estar usando as mesmas cores que eu aqui. Pode usar, fique à vontade. O verde country você pode estar usando outro verde, um verde veronese, um verde grama, né? Um menta, fica lindo, menta. Enfim, tem diversas cores aí que você pode estar usando sem ser o verde country. E o verde soft também, pode ser um verde glacial, um verde bebê. Olha, bem suave mesmo. E aqui vai disfarçando mais ainda, ó, para terminar em nada. Não é deixar um quadrado, tá? Aqui você vai disfarçando, então fica assim mais escurinho aqui próximo ao bule e fora mais clarinho. Dá para perceber, né? Então vamos subir e continuar. Encaixa na mesma posição. Esse stencil é a primeira vez que eu estou usando, gente. Acredita? Deixa eu me acostumar com ele aqui, com os espaços, que ele encaixa certinho. Olha lá, é só ter paciência. E novamente, olha, nem vou umedecer o pincel, porque ele já tem tinta. E aqui nada, ó, bem suavezinho mesmo. E novamente vamos posicionar aqui até o fim, gente, até o outro lado aqui, tá bom? A mesa, gente, ela vem aqui, olha, toda essa parte, inclusive aqui dentro, porque a toalhinha aqui pendurada, né, ela é transparente, então eu vou passar por cima, só vou tomar cuidado para não cobrir esse detalhe aqui, né? Eu separei amarelo pele, caramelo ou salmão bebê. E sombra com caramelo, pincel número 10, cortado e lixado, né? E depois que estiver tudo sequinho, aí nós vamos escurecer. Eu tenho aqui do meu lado jacarandá, ou terra queimada, ou sépia, ou rústico, tá? Eu sempre falo ou porque às vezes vocês não têm a tinta, não acham aí na sua cidade, então a gente tem que improvisar, né? Então eu já dou opções justamente para vocês não se perderem aí e não deixarem de pintar por falta de tinta, tá bom? Olha, salmão bebê, então, ou amarelo pele, tanto faz. E sombra com caramelo, ou telha, ou marrom. Um tom assim bonito para sombrear, tá? Nós vamos descendo. Mesma coisa, aqui não precisa lavar o pincel, tá? Ela fica assim manchadinha, sem problema.
Não uso clareador para pintura do projeto, somente para esfumaçar, para não baixar a tonalidade da tinta. O nome dele já fala, clareador incolor, então ele baixa muito a tonalidade da cor. Então, aqui eu tenho a minha misturinha de aquarela silk e diluente têxtil. Deixa a tinta mais fininha. Esse aqui, gente, ó. Misturando com o diluente têxtil aqui dentro, meio a meio. Aí você tem uma misturinha para trabalhar e cobrir bem a trama do tecido, tá? Então nós vamos com essa cor nesse batente, olha, ele vem até aqui, tá? Aqui também tem um pedacinho, ó, da toalha. E descendo aqui, podemos usar o marrom ou chocolate, também tem uma cor aí que quase eu não uso, que é o chocolate, é bem parecido com o marrom. E aqui nós vamos usar o marrom em toda essa parte, ok? E agora nós vamos descendo aqui, ó, com o marrom. Nessa parte todinha aqui, ó, o marrom. Tem a toalhinha, e um pouquinho de pele ou salmão bebê para dar um fundo de luz no centro, mas espalha bem que ele mancha, viu, gente? Tem que espalhar bem e completar com marrom. Fica assim uma tonalidade um pouquinho mais clara aqui no centro, tá? Importante para dar movimento, né? Não ficar uma pintura plana, chapada. Aí vai descendo. Aqui, apesar de ter a toalhinha, tudo, como ela é transparente, então essa parte todinha aqui, ó. Nossa, que feio, né, gente? Quem vê pensa que eu estraguei o pano. Não, estraguei não. Só para vocês saberem que tudo aqui é marrom, menos nessas bordinhas que vai ser branco. E também a toalha, né? Então, é só essa parte aqui com marrom e desvia da toalha e aqui embaixo também. E depois ainda vem um pouquinho de jacarandá, tá? Ou terra queimada, o que vocês quiserem para escurecer, dando mais profundidade por baixo da toalhinha. Então vamos por etapas. Primeiro, o lado de cá. Ficou assim, gente, olha. Marrom, umas luzes com salmão bebê, e eu deixei a marquinha aqui da toalha pra gente não se perder. Então, eu tenho duas tintas aqui, jacarandá e marrom. O marrom, esse mais claro aqui, nós vamos dar um pouco mais de profundidade nesse batente aqui da mesa, onde nós já passamos um pouquinho de caramelo, né? Então agora só uma leve sombreada. Inclusive aqui, gente, olha, essa parte toda aqui você pode passar o jacarandá ou o marrom para deixar bem escuro mesmo, tá? Que é acima da mesa, por baixo das xícaras, então merece aí uma sombra mais escura. E na mesa, nesse batente, então, é esticar o marrom, né? Esfumaçar um pouquinho.
E com branco uma pequena luz. Um pouquinho só de branco. Para dar movimento na pintura. Está tudo seco, então espalha bem, ó. Não é passar de novo, é iluminar. Aqui eu vou reforçar, mas primeiro eu tenho que escurecer lá atrás. Depois a gente ilumina essa parte aqui de cima, tá? E onde passamos o marrom, com terra queimada ou jacarandá, nós vamos acertar direitinho aqui, dando mais profundidade. Se quiser mais escuro, um preto. Verdade. Mais forte, né? Se quiser mais escurinho, passa preto. Mas eu acho que só um toque do jacarandá ou terra queimada já dá um movimento aqui. Estica, né, para as laterais. Não precisa ficar nada certinho. Aí eu vou aproveitar que eu já estou com o jacarandá aqui e vou preencher esse espaço. Esse espaço aqui, olha. Tá? Tudo aqui embaixo, ó. Para dar profundidade embaixo das xícaras. E aqui sai um pouquinho também. Tá? Vamos lá preencher? Só preenchimento, tá, gente? 2 demãos intercalando a secagem para ficar bem fechadinho. A toalha, vamos de branco, fechar toda essa parte aqui, ó. Tá? Com branco, vamos sombrear com cinza lunar. Aí eu separei aqui alguns stencils para decorar a toalha. Vocês já vão ver já já. Então, primeiro, vamos passar tudo branquinho aqui. E aqui também, nessa bordinha. Vamos lá, gente. Agora que tá tudo sequinho, vamos sombrear e marcar aqui a separação dessa toalhinha. Então, aqui embaixo da toalha, nós temos que imaginar que temos a mesa, né? Então, tem aquela marca. Quando a toalha encosta na mesa, fica meio marcadinha, né? Aí não fica uma toalha plana. Ela tem movimento, ó. A marca da mesa. E aqui, aproveitando esse detalhe, nós vamos fazer o mesmo na toalha, para deixá-la preguiada. Então, aqui, ó, vem mais outro aqui, né? Vamos tentar imaginar umas pregas. Ó, saiu daqui, vem até aqui. É isso aí. Bom, esfumaça, não deixa parada a tinta. E aqui na parte de baixo, vamos reforçar com branco. Eu vou colocar um stencil aqui de estrela para combinar, porque tem estrelinhas aqui, ó, em tudo que é lugar. Eu vou colocar umas estrelinhas também. Aqui,
né? Para decorar essa parte da toalha que é transparente. Já já vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, dá uma esfumaçadinha para deixar assim bem suave os traços. Eu vou colocar aqui a estrelinha e depois eu vou puxar uma transparência aqui de baixo para cima, tá? Então vamos lá, pincel Pituá. Lavem seus pincéis no álcool gel, gente. Esse álcool, qualquer marca, tá? Qualquer marca de álcool gel. Você pode lavar seus pincéis, porque o Pituá é um pincel que, por mais que você lave, sempre ele fica com uma sujeirinha. E o álcool gel tira toda a sujeira. Então eu vou colocar estrelinhas brancas mesmo, né? Pra destacar nesse marrom. É o desenho da toalha, tá, gente? Deixa eu ver qual estrelinha. Essas. Vamos pôr duas em cada espaço. Eu imagino, né, gente? Estamos criando aqui. Pouquinha tinta, tá? Meu pincel tava meio úmido ainda. Vai com pouquinha tinta. Não, uma só. Uma no centro. Pronto. Decidi. Agora com o pincel número 10, só sujeirinha na bordinha aqui, de baixo para cima. A estrela já está seca, então não tem perigo de borrar, tá? Então, joga a tinta aqui na bordinha e puxa suavemente para cima. Dá um espaço e puxa novamente. Só sujeirinha mesmo, tá? Nem tinta tem. E o show aqui vai ser o glitter cristal, né? O glitter cristal para transparência, gente, eu acho assim show. Fica muito legal. Fica brilhando, né? Dá a impressão de uma transparência mesmo. Ó, então aqui embaixo você sobe, vai esticando a tinta, esfumaçando, né? Pega novamente, tira o excesso, ó, vem com o pincel seco, é uma luz seca. Por que seca? Porque o nosso fundo está seco. Aqui embaixo está totalmente seco e eu só estou, olha, esfumaçando de baixo para cima, aproveitando e dando essa transparência aí, né? Sempre retiro o excesso de tinta. Quase eu não estou encostando, tá? É bem suave mesmo. Aí depois que secar, já tá até seco. Aí vamos colocar o glitter. Então deixa eu dar uma secadinha aqui, enquanto isso eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho aqui esse stencil com a árvore de Natal, uma bengala, bota. Eu vou decorar essa toalha com esses desenhinhos aqui. Eu acho que vai ficar bem bacana, ó. Uma árvore aqui no centro. Então eu vou separar as tintas. Enquanto isso, vai secando aqui, tá? Vou separar as tintas dos stencil aqui, esses desenhos. Aqui vocês entenderam, né? Direitinho? Não tem segredo, né? Tá bom. Coloquei aqui esse stencil de árvore. Ó, que legal. Bem no centro. E a estrelinha em cima com vermelho, só um pouquinho.
E vamos lá, gente. Pode ser uma botinha do lado de cá, com vermelho. E aí você decora a seu gosto. O meu, sabe que eu amo decoração, né? Amo exageros. Um pouquinho do verde pinheiro com verde kiwi. Na bordinha da botinha. Tem outra botinha aqui, ó. Acho que eu vou pôr do lado de cá. Tá, então o segredo tá no que você tiver em mãos. O que você tiver para decorar, você pode colocar ou estrelinhas, o que você quiser. E depois que estiver tudo seco, inclusive essa parte aqui, com certeza o glitter cristal. Olha só como fica bonito. Tá? Ó. No mesmo sentido da pincelada da transparência. De baixo para cima. Tem algum segredo, gente? Não tem não, né? É só seguir o passo a passo e pintar muito. Muito Natal. Época maravilhosa que a gente pode usar de muitas cores aí para formar o nosso projeto. Eu vou terminar aqui essa toalhinha. Ah, outra coisa me ocorreu. Você pode fazer um crochêzinho. Ai, eu sou também, viu? Fico imaginando um monte de decoração. Aqui embaixo com pincel zerinho. Se você quiser, você pode fazer uma bordinha aqui de crochê, ó. Que legal, hein? Pode ser sim. Vou fazer. Eu vou terminar então aqui com outra botinha, alguma coisinha aqui do lado e depois nós já vamos lá vamos fazer o bule, né? Vamos lá pra cima. Tudo sequinho. Olha só que legal que ficou, né? Fiz o crochêzinho aqui embaixo uma vez e aqui eu passei 2 vezes, né? Simplesmente curvinhas. E pro bule, pincel número 10, eu separei o marfim, rosa chá para bochecha, siena natural para uma sombra e o branco jojá para iluminar. Então, o primeiro passo, gente, com gosto. Pincel grande, né? Um espaço gostoso aqui para pintar. Vamos preencher todo o bule aqui também no pompom, a alça não, e nem aqui embaixo, tudo com marfim, tá? Depois vamos sombrear. Ainda está úmido o marfim, né? Aí vamos aproveitar aqui fazer uma bochechinha rosa chá. Não deixa certinho não, esfumaça para ficar bem soltinho. Com siena natural, nós vamos sombrear em algumas partes, porque depois nós vamos iluminar, né? Mesmo aqui no pompom, pode dar umas manchas, no pompom não, na vira do chapéu, né? Pode dar fazer umas manchinhas. É uma porcelana, é uma cerâmica, né? Ó, por trás do nariz. Ficou forte? Volta com marfim e distribui melhor.
Agora eu vou secar pra gente poder iluminar. E com branco nós vamos iluminar. Já está seco, então o branco vai dar um toque, né? Um toque especial aqui. Acima da boca. Nesse detalhe aqui da dobra do chapéu, né? Uma luzinha também. Principalmente aqui, ó. É bem fácil de fazer, é só uma luzinha. E com laranja, nós vamos preencher todo o narizinho aqui, ó. E com vermelho escarlate, o chapéu, a alça e essa parte de baixo. Então vamos lá? Laranja. Aqui dentro pode deixar com marfim. Depois vamos escurecer aqui dentro do nariz do boneco. Então, laranja aqui, vermelho, vermelho e vermelho. Agora com vinho, nós vamos escurecer aqui por baixo do chapéuzinho dele. E por baixo do pompom. Aí podemos aproveitar aqui também, ó. Aproveitar e escurecer a parte de baixo do nariz dele. Um pouquinho de vinho, aí é só puxar para dentro, de fora para dentro. Aí aqui dentro, ó, escurece um pouquinho também com vinho. Aqui por baixo. E aí eu já vou pegar o preto para preencher os olhinhos. E um verde pinheiro, creio, para fazer umas listras, vai ficar bem bonitinho. Detalhes, né? Mas que fazem a diferença aí. E depois com vermelho fluorescente iluminar mais o centro do chapéuzinho aí dele. Então, o primeiro passo, escurecer com vinho, preencher os olhos com preto e depois com pincel zerinho nós vamos fazer umas listras verdes, né? Iluminar aqui com fluorescente. A luz aqui com branco, tá? E ao invés de usar o verde pinheiro para as listras, eu acho que o musgo, verde musgo, fica mais alegre. São 2 tracinhos, na verdade, ó. Natal, gente. Natal
é tradição verde e o vermelho, né? Tá? Então, pode fazer aí um tracinho, 2 tracinhos, tanto aqui embaixo, como na alça, tá? Legal, né? Eu acho que todo toque que a gente dá fica especial. E rapidinho nós estamos avançando, né? Agora eu vou separar as cores das xícaras, né? Porque elas estão por trás aqui das bolinhas, do chocolate e tal. Vou separar pra gente preencher. Um branquinho aqui vai ficar bem mais alegre, né? Então é só acrescentar um tracinho no meio dos verdinhos aqui. Vamos começar com essa xícara aqui, uma caneca, né? Parece mais uma caneca, uma xícara aqui em cima, com vermelho escarlate, toda essa base dela aqui, olha, tá? Nós vamos preencher pincel número 6. Depois vamos sombrear com vinho, escurecer com berinjela, que fica show, e iluminar com vermelho fluorescente. Tanto esta xícara aqui, ai, faltou um risco aqui, gente, como esta aqui, ó, tá? Vamos fazer da mesma forma. Então, só preencher. Se houver necessidade, 2 demãos para preencher bem o fundo do tecido, a trama do tecido. Essa eu vou fazer branca. Essa grandona, essa canecona aqui. Branquinha com sombra de cinza lunar. Claro que vai vir stencil. Nossa, gente, depois com stencil vai ficar bem chique, toda decoradinha. As 3 pode, né? Vamos fazer nas 3. Decorar as 3 xícaras. Então, a princípio, então, gente, vermelho escarlate nessas 2 aqui. Sequinho. Agora vamos sombrear. Ai, faltou um pedacinho aqui, gente. Tô comendo até xícara agora. Aqui, ó. Pronto. Então, vamos escurecer com vinho. Por trás o lacinho, né? Pra dar sombra, profundidade. Porque ele tá por cima, né? Então, a xícara recebe sombra. Por trás da alça aqui. Uma sombra também aqui na borda. E o mesmo com a outra lá em cima. Ela está dentro dessa outra xícara, então vinho por trás
essa parte aqui já faz parte, essa bordinha faz parte desta caneca. Então, eu já estou separando aqui com o vinho, depois com berinjela. Uma secadinha. E com berinjela, que é um tom mais acima do vinho, uma sombra mais acentuada, né? Um pouquinho, só já dá um toque bem especial. Não deixa a tinta parada. Sempre que você aplica uma cor, você esfumaça para não ficar marcado. E o que sobrou de espaço, o vermelho fluorescente. Mas não há necessidade de pintar tudo, gente. É só uns toquezinhos, ó, que dá uma luz super legal. Esfumaça, ó, pra não ficar manchado. Pode dar 2 camadas, 2 demãos, intercalando a secagem, né? Ó, uma luzinha aqui na alça. E o mesmo naquela outra lá. É isso aí, gente. Não tem muito segredo não, né? Bem simples. Aqui dentro é o café, né? Tem um cafezinho aqui. Só que antes de preencher com rústico, pode ser rústico ou sépia. Tô com rústico. Vamos pintar aqui atrás, ó, a beiradinha da caneca com branco. Que aqui é a parte interna da caneca ou xícara, como vocês preferirem aí. Uma xícara maior, né? Essa aqui é uma xícara grandona, um canecão, e uma xícara pequena. Pronto, ó. Uma isca de cinza lunar. O acabamento aqui por trás, ó.
ok? E o rústico é café. Aqui também tem um pouquinho de branco, mas deixa eu passar primeiro o rústico, ou sépia, como você preferir aí. O preto, um café bem escuro, fica bom. Ou se quiser um cappuccino, tem também a cor cappuccino, né? Mas eu acho que um cafezinho aqui vai tudo de bom, né? Eu tô deixando esse espaço aqui para colocar o branco. Pronto. Secar e aplicar o branco ali. Ele vai receber um pouquinho de luz aqui no centro, ó. Aqui um pouquinho mais claro. Tá muito úmido, não pega muito bem, mas é para dar um fundo de luz mesmo. Movimento na pintura. Então, nós vamos preencher a caneca com branco. Pincel, eu estou com o número 10. Com branco aqui, tudo com branquinho e sombra com cinza lunar. E o marshmallow aqui em cima também. Então, nós vamos fechar todos esses quadradinhos aqui, ó. E depois, com delicadeza, voltamos sombreando, tá? Então, só branquinho por enquanto, gente. Agora nós vamos sombrear o marshmallow. Passei branco na xícara também, né? Nessa caneca aqui. E reforcei com lápis, porque o branco ele é uma cor que cobre o risco. Então eu dei uma reforçada. Depois que secou o branquinho aqui, eu reforcei com lápis, né? Com lápis. Um lápis preto, né? Com cinza lunar, pincelzinho número 0 ou 2, pequenininho, né? Nós vamos sombrear. Tá tudo sequinho, então a tinta vai ficar exatamente onde você aplicar. Ela não vai crescer, né? Esticar, ela vai ficar quietinha aqui. E depois ainda vamos reforçar com branco, tá? Só algumas marquinhas. Aqui é aquela espuma já escorrendo, né? E tem um pouquinho aqui também, ó. É rapidinho, gente. É só uma sombra pra separar, né? E na caneca, vem por trás aqui, ó, pincel número 4, esfumaça, ó, passa um pouquinho e dá uma esfumaçadinha. Aqui.
Depois eu vou decorar esses espaços aqui, ó. Tem tantos stencils bonitinhos de Natal com folhinhas, né? Aquela flor lá, o bico de papagaio. Tem diversas. Vou ver qual que encaixa melhor, ó. Isso é muito grande, né? Mas eu tenho diversos, eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, xícaras e canecas, marshmallow, tudo preenchido com branco, dá um retoque. E depois pode contornar com o próprio cinza lunar, bem delicadamente, para definir melhor, né? Cuidado com os contornos, tem que ficar bem delicado mesmo para não estragar a pintura, né? Aí, aproveitando que nós estamos com branco, tem uns pirulitos aqui, uns bastões, né? Esse aqui de trás, ó, esse aqui, até aqui. Ele é todo branco. Aliás, pode passar branco nos dois, viu? Porque tem umas listras vermelhas que a gente faz depois, exatamente. Nós podemos fazer depois que estiver tudo sequinho, né? Aí, aqui não sei se vocês estão entendendo, ó, tá vendo? Aqui por trás o chocolate, aqui tem outro pirulito, um bastãozinho. É que tem um laço por cima. Se quiser tirar esse laço, pode tirar, ó. Venha com ele aqui, ó. Chega até aqui só. Assim os pirulitos ficam livres para pintar, fica mais fácil. Tá? Então, esse bastão aqui também, ó, todinho com branco. Tem umas balas aqui atrás. Que é branco com vermelho, né? Vermelho escarlate. Natal eu uso sempre escarlate. Se você quiser usar o tomate, pode usar também, mas o escarlate é a cor ideal para pintar Natal. Tá, ó. Aí depois é só passar, porque ela é uma balinha listradinha. Vocês vão entender melhor quando ela estiver pronta. Que é tão pequenininha que eu tô com o pincel 2. Tô pintando só a parte branca, porque aí vem só o vermelho, né? Ó, aqui é o pirulito ainda, ele vem aqui atrás. Eu aproveitei aqui, gente, e contornei tudo, porque fica mais fácil a gente se localizar, né? Tava meio complicado aqui de entender. Então, quando você tem, assim, detalhes para pintar, contorna antes. Assim você salva todos e você sabe quem é quem na hora de preencher, né? Aproveitei aqui e contornei com cinza em volta dessa caneca, né? E aqui, então, nesses bastões de pirulitos, vamos pintar com... Eu passei branco nos dois, com um pouquinho de cinza lunar, né?
E ele é listrado, vermelho e branco, vermelho e branco. Então nós vamos fazer isso. E no outro são listrinhas pequenininhas. Esses já são maiores. E depois contornar também, né? Esse laço, como ele ficou vermelho aqui, então, para diferenciar, vamos iluminar com fluorescente por cima do laço, tá? E aqui onde eu estou passando vermelho, tem que passar 2 demãos, intercalando a secagem para ficar bem vermelhinho. Não ficou mais fácil assim, gente? Isso vale para olhinho, né? Às vezes a gente tá fazendo detalhes tão pequenininhos e sem contornar antes. Então, fica valendo a dica aí para vocês contornarem e depois que seca, né, bem sequinho o preto, aqui nesse caso, aí você preenche dentro. Então, já eu vou dar outra demão do vermelho, um pouquinho de vinho, né? E esse outro bastão aqui atrás de pirulito, podemos fazer umas listras vermelhinhas com verde, tá? Então, são coisinhas assim que ajudam na pintura, né? É muito delicado, porque essa parte aqui é pequenininha. Eu gosto de pintar tudo grande, vocês sabem disso, né? Eu prefiro os pincelões do que pincel pequenininho. Mas para não perder, contornando fica bem mais fácil. Aqui é o papel da bala, né? E ele ficou por trás. Então, aqui é branco, que é o papel desta bala que tá por trás. Deixa eu pôr um verdinho aqui que eu acho que vai ficar legal, hein? Um verde musgo. Aí vamos preencher os chocolates. Ó, no meinho aqui fica bom. E os chocolates... vamos já iluminar aqui esse lacinho, senão eu vou acabar me esquecendo, né? Vermelho fluorescente é tudo de bom. Essas bolinhas... eu passei preto e contornei com preto também. Mas elas vão ser brancas com sombra de cinza. Então, aqui é melhor iluminar, né? Pincel número 2 ainda tá grande. Tem que ser o pincel 0. Só pra deixar a fita mais iluminada pra frente, né? E a xícara atrás. Por isso que eu sombreei aqui atrás, ó. Tudo tem um porquê. Porque isso, porque aquilo, é porque tem um motivo certo. Sempre por trás sombras e luzes na frente. Aqui vai estar secando, que eu vou dar outra demão. No pirulito. E com marrom ou chocolate, sabe que tem tinta chocolate também, né? O nome chocolate. É um marrom claro, é um marrom com branco. Nós vamos preencher essas casquinhas, né? Então vamos lá. Chocolate, deixa eu ver. Jacarandá.
rústico, pronto. Rústico, marrom. E para iluminar, um pouquinho de siena natural. Vamos ver se fica bom. Essa parte interna mais escura, bem mais escura, né? Ó. Um rústico ou sépia. Quando eu falo rústico, é sempre pensando numa cor escura, né? Um marrom bem escuro. Já fica com siena na mão para ir alternando as cores, senão você vai cobrir tudo. E o chocolate é a mesma coisa, gente. A parte de cima, um pouquinho de siena, parte de baixo marrom, né? E vai misturando, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais claro. Ó, marrom aqui atrás. E para separar a casquinha, ai que delícia, gente. Aí um pouquinho do siena e completa com marrom. Bem mais fácil de preencher estando já contornado, porque você não perde nada, né? Tá tudo aqui. Porque cores muito escuras assim, você acaba se perdendo. Então, ó, rústico aqui dentro, um pouquinho de siena, só para dar uma luzinha. Parte de cima siena, as laterais marrom ou chocolate mesmo, né? A tinta chocolate. E o rústico para sombras, né? Deixar mais escurinho. Isso é o fundo, tá, gente? Já já nós vamos escurecer um pouco mais e iluminar um pouquinho só de branco. E vamos aproveitar que estamos com o marrom, as cores de chocolate mesmo, né? Do próprio chocolate. E vamos preencher essa barrinha aqui com as mesmas cores. Depois vamos fazer o acabamento, essa barrinha. Esses tabletinhos aqui. Então, pra gente não se perder, vamos deixar ele mais clarinho aqui em cima, certo? O marrom em volta. De tanto falar em chocolate, gente, acabei pegando o chocolate, olha só. É um marrom clarinho, mas para as luzes vai ficar bom. Só um pouquinho de branco nessa parte de cima aqui, ó. Isca de branco sobre com o chocolate na parte de cima, para dar uma claridade, né? Não tem segredo em fazer não, gente, porque aqui se mexer muito também, aí vai estragar nossas barrinhas aí de chocolate. Uma luzinha. Quando eu falo branco, mas é uma isca mesmo, porque se você levar muito branco, você vai cobrir todo o nosso quadradinho aqui. A tentação, né? Reforça a tinta, arruma direitinho, não deixa aparecer o tecido por baixo. Conforme vai secando, agora já não dá mais pra mexer, mas conforme vai secando, você volta e acentua um pouco mais.
das luzes. E nessas cascas de chocolate, olha o chocolate aqui. Toquezinho de chocolate no chocolate. Branquinho com chocolate para iluminar. Eu misturo o branco com o chocolate e ilumino. Depois pode voltar com o preto e contornar direitinho, tá? Agora só está faltando... Ah, aqui não esquece, ó, um pouquinho de vinho fluorescente, vermelho fluorescente nas bordinhas. Sempre no Natal, quando falamos em vermelho, sempre lembrar que todo vermelho tem que ter uma sombra, não é só vermelho não, uma sombra com vinho e luz com vermelho fluorescente. Certo? Dá mais profundidade, né? Ah, aqui. Olha que interessante. Como ficou o laço vermelho sobre o vermelho, eu coloquei uma isca só de branco nessas duas curvinhas aqui, dá pra até perceber, né? E agora que já está sequinho, vem com fluorescente que dá mais vida o branco por baixo. Olha lá, ó. Realçou e não ficou esbranquiçado, é isso que eu queria. E essas bolinhas, vamos fechar com branco e sombrear com cinza lunar, igual a caneca aqui. As bolinhas, então, gente, branco, passei branco, né? Em tudo, e aqui preto. E aí, com cinza lunar, nós vamos sombrear, né? Deixar um pouquinho, só pra ela ficar com movimento, né? A pintura não pode ser chapada, só uma cor. Você tem que dar uma sombra, um movimento nela, uma luz. Aí, ó, já fica mais bonitinha. E aqui reforçar com preto, né? E depois que tiver sequinha, aí a gente dá o toque especial nela. Aí pode contornar. Eu vou contornar com cinza. Acho que o cinza fica mais bonitinho, né? Agora chegou a hora dos acabamentos, gente, com stencil. Eu tenho tantos aqui que eu tô perdida, eu não sei por onde que eu começo, mas eu vou começar por essa flor aqui. Fica sempre com 2 pituás em mãos. Um pro verde, as folhinhas aqui no caso, né, ó. Aí você deve estar pensando aí, ah, professora, e agora? Eu não tenho stencil. Eu sei como é, a gente quer fazer igual a referência aqui. Todo mundo é assim, eu também sou, viu? Quando eu tô criando aqui, eu quero ter um monte de opções. Mas, se você não tiver, você pode fazer estrelinhas, bolinhas, né? Ou à mão mesmo, você pode desenhar umas folhinhas de azevinho, essas folhinhas símbolo do Natal, né? Mas não deixa de decorar não, porque vai ficar assim uma xícara triste, uma caneca triste, né? Então, eu acho interessante porque eu vejo assim, quando
as alunas não têm exatamente o stencil que eu estou usando, elas fazem uma adaptação com o que tem em casa e fica lindo os projetos, viu? Então não se preocupem aí caso vocês não tenham stencils natalinos, né, com motivo de Natal. E aqui a flor, ó, com o vermelho escarlate. Pouquíssima tinta, gente, eu quase não tenho tinta no pincel, porque como já tem um fundo lá atrás, que é o fundo branco, se você quer que fique bem vermelhinho, ah, não, mas eu quero colocar bastante tinta para ficar a flor bem vermelha, não vai dar certo, vai vazar por baixo do molde. Então eu prefiro fazer assim, ó, do jeito que eu fiz, exatamente assim, eu seco rapidinho. E esfumaço mais um pouquinho do vermelho. Sempre que você quer uma cor mais forte, faça isso. Mas não força na primeira demão, porque vai vazar. O stencil é fácil de usar, mas tem que ter a técnica certa, tá bom? Então, daqui por diante, gente, é agosto. Não é o mês de agosto, não. Mas conforme você desejar decorar, como você quiser. Vamos ver? Ó, que legal, hein? Aí eu tenho esse outro pra cá, pras folhas. Eu tenho aqui um Boas Festas. Esse stencil aqui de Boas Festas. Então eu vou decorar e já mostro pra vocês. Olha só que bonitinho ficou, hein? Essas folhinhas, esses arabescos aqui acabam dando vida, né? Vida no trabalho da gente. Quer dizer que o stencil, ele não é a base da pintura, mas ele serve para o acabamento, para você pôr florzinhas, folhinhas, enriquecer o seu trabalho. E agora que está tudo sequinho, o glitter na estrelinha aqui, ó, fica tudo brilhando. E aí você coloca onde você quiser. Ó, Boas Festas. Pensei em colocar uma mensagem de Natal aqui, mas eu acho que dessa maneira ficou bom. O que vocês acham, gente? É um trabalho assim rápido, né? Que dá para vocês fazerem bastante. Pode dividir em 2 panos, o bule com a toalhinha e só as xícaras e canecas com chocolates para cá. Enfim, é simples, mas bem significativo para o Natal. Tá bom, gente? Deixo vocês aí com carinho. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.